Olá a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Uma honra estar aqui, poder recebê-los nessa nova casa, que é a página do Instagram. É um dispositivo novo pra gente, a gente entrou esse ano na escola, um ano de tantas novidades, tantos desafios e também um ano de estreia no Instagram. A gente vai receber hoje, como vocês já sabem, uma convidada mais do que especial, mais do que parceira da escola, que é a Roseli Saião. Ela já deve estar entrando aqui. Deixa eu ver se é ela aqui. Pronto. Transmitir chegou. Vou esperá-la para falar junto com ela. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Roseli! Maria Cláudia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, saudades, e vocês? Saudades, muitas saudades. Olha, eu não vou perder tempo aqui apresentando a Roseli. A Roseli dispensa apresentações. Por quem ela é, pela carreira que ela tem, por todos os trabalhos dela e porque, para quem é da nossa comunidade, a Roseli foi uma pessoa muito próxima por muitos anos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Roseli? Isso, relembrar os bons tempos. Pois é, pois é. Então, eu vou contar brevemente para vocês como que foi essa história da Roseli no Rainha. A Roseli chegou em 2003, a convite e ideia do Pavão. O Pavão foi o nosso antigo e saudoso diretor que faleceu no ano passado. Naquele momento, naquela época, lá em 2003, havia uma avaliação dele como diretor e das irmãs como mantenedoras de que a escola precisava de um olhar estrangeiro para ter coragem para olhar para alguns assuntos que são difíceis de olhar, né? Quando tanto na vida pessoal quanto profissional tem assuntos que ali a gente tem dificuldade em olhar com verdade, se deparar verdadeiramente sobre algumas questões, e ninguém faz melhor isso do que a Roseli. E aí ontem eu conversava com a irmã Vilma, que é uma das irmãs da mantenedora que participou da vinda da Roseli para o colégio, e aí ela me disse que quando o Pavão falou para ela, falou: irmã, eu estou pensando em chamar a Roseli Saião. Que a irmã Vilma disse assim: Pavão, ela não é muito areia para o nosso caminhãozinho? Aí ele falou: olha, só tentando. E que desde o começo foi um encontro, né, Roseli? Eu acho que o seu encontro com o Pavão, com as irmãs, com o Rainha, foi um encontro de ideias, de ideais, de estilos, com frutos muito lindos. É verdade. Você sabe que eu me lembro, né, das primeiras reuniões que eu fiz, e teve, acho que a segunda reunião, depois que a gente acertou, que eu aceitei o trabalho e tudo mais. Nós estávamos lá naquela sala de reuniões em que as irmãs costumavam ficar, não sei como é que está hoje, né? Igual. É uma mesa grande, tinha a irmã Vilma, a irmã Lúcia, o Pavão, eu e acho que as coordenadoras da época também, né? E aí nós começamos a conversar, bateu o sinal, e depois que bateu o sinal, ficou absolutamente inviável da gente conversar. Nós dentro do prédio, e a criançada lá, era o período da tarde, né? Em que é o Fundamental 1. Nossa, mas era um barulho, uma gritaria. Teve um momento que eu falei: irmã, isso nós vamos precisar resolver, porque não é civilizado isso, né? Criança gritar dessa maneira, porque a escola é o lugar onde se ensina a viver no espaço público. E aqui é um espaço público, compartilhado, vejo que a gente não está conseguindo fazer a reunião. Então, acho que essa dica, né, essa deixa, foi o início do trabalho. Foi o início. E foi, no início, eu trabalhei só na educação infantil, só mais tarde que fui no Fundamental 1. A equipe de coordenação era outra, era bem diferente, né? E aos poucos nós fomos conseguindo Sim. fazer um trabalho muito bom. Até que você chegou como professora e logo como coordenadora também, né? Aí a gente deslanchou. Foi, porque aí em 2005, em 2003 e 2004, você fazia assessorias pontuais à escola. Você vinha para algumas atividades, até algumas palestras. A partir de 2005, você
passou a acompanhar a equipe gestora mensalmente, né? Com uma formação, num primeiro momento, para a equipe gestora. E aí, a partir de 2007, quando eu e Simone, naquela época, nós fomos convidadas a sair da sala de aula para assumir a orientação pedagógica e educacional, você passou a vir, gente, privilégio, tá? Eu vou falar de um privilégio. Trabalhar 3 vezes por semana conosco. Todos os dias a gente tinha a Roseli com a gente, 3 vezes por semana, acompanhando não só o nosso trabalho como orientadoras, mas também o trabalho de todos os orientadores, de todos os professores, de todos os alunos. E aí foi um privilégio da gente começar a estudar, a discutir, a observar. Eu nunca esqueço, Roseli, uma das primeiras coisas que a gente estava uma vez no recreio, você falou para mim: Maria Cláudia, você tem que olhar essa situação como quem assiste um filme, vendo todos os detalhes, percebendo toda a riqueza e a sutileza da realidade que está acontecendo, que é, na verdade, uma das marcas que você trouxe para a gente e que é muito presente no nosso projeto pedagógico hoje, que a educação se faz nos detalhes. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso é quase um mantra para a gente. A educação se faz nos detalhes, e foi com você que esse mantra começou. Você sabe que aos poucos, né, eu fui percebendo na minha vida profissional que a gente só pensava no macro, né, na escola, por exemplo, né, na organização, na metodologia, no método, nas didáticas. Mas aí as questões que estavam nos relacionamentos, né, entre alunos e professores, professores e coordenadores e diretores, que eram pequenos detalhes, que eu comecei a trabalhar nisso, né? A estudar um pouquinho esses detalhes, e são detalhes que não são detalhes, né? Não. Quando a gente muda o olhar, você sabe disso, a gente percebe que isso não é detalhe nenhum, ao contrário, né? E eu me lembro, eu vou pedir sua licença para contar, um dia que nós fomos, acho que um dos primeiros dias, né, que você assumiu a coordenação e eu passei a acompanhar o tempo todo. Nós fomos passear pelo recreio, observar, né? Eu perguntava o que vocês enxergavam, eu dizia o que eu estava enxergando. E em um momento passou uma aluna, eu acho que tinha sido sua aluna, você estava saindo da sala de aula, né? E aí você parou a menina e perguntou: tudo bem? E aí a menina falou: por que você está perguntando isso? Aí você falou: por nada, por nada. Aí a menina falou: tudo bem, e foi, né? Eu fiquei invocadíssima, porque a gente não pergunta isso, a não sei que a gente precise, né? E eu me lembro, né? Você se lembra disso? Perfeitamente. A Carolina. Ela se chama Carolina. Uhum. Aí conta como é que foi. Aí eu falei: Roseli, você não sabe. Hoje era o aniversário dela, tinha uma festa marcada, só que o avô dela morreu ontem. A mãe me ligou desesperada, falando: cuida da Carolina. Sim, ela tinha sido minha aluna enquanto eu ainda era professora do Rainha. E aí você olhou para mim e disse: e por que você não perguntou isso para ela? Se ela sabe o que você está querendo dizer e você sabe por que você está perguntando, por que você não falou a verdade para ela? Uhum. E aí começou uma conversa nossa do olhar para a criança, do respeito à criança, que foi muito bonito. Lembro perfeitamente. Uhum. Eu tenho um mantra que é a título de um livro, aliás, que é: a criança tem o direito à verdade, né? E a gente subestima muito as crianças. Muitas vezes a gente trata a criança assim, como se ela não estivesse entendendo o que está acontecendo. E isso na escola acontece muito, muito. E que eu chamo de uma violência simbólica, né, contra as crianças. E aí nós começamos também, a partir daí, nas reuniões com os professores, inclusive, a trabalhar essa questão da transparência. Lembra disso? Muito, perfeitamente. Como é difícil para a criança, para os professores, aprender a lidar com a transparência, a falar de fato. Olha, não essa história de espontaneidade, não se trata disso, né? Mas, assim, se eu quero dizer algo, eu devo dizer. Né? Inclusive, na reunião quando se chamam os pais, né?
sim. Eu comecei a dizer para vocês, gente, chama os pais e o aluno. Isso, Ah, mas é que tem coisa que os pais não querem falar na frente do filho. Então não devem falar. exatamente. Então o aluno, o filho, na reunião com a escola, serve inclusive de limite aos pais, né? Para Sim. não extrapolarem aquilo que vão dizer do filho. Sim, e isso a gente desde lá manteve. Os alunos participam junto de todas as conversas. E você falando agora me lembrou de uma outra grande contribuição, de uma discussão que começou com você, muito grande lá para a gente e que foi bastante polêmica no determinado momento, que foi a diferença do público e do privado. Isso era uma questão que eu avalio, que não, a gente, como instituição, não tinha essa clareza da importância de se respeitar o espaço público e o espaço privado, e você trouxe essa reflexão para a gente, que é algo muito importante para a gente até hoje. Uhum, é. Esse é um tema muito difícil de discutir hoje, né? Porque Sim, nós estamos com uma falta de limite entre público e privado. Cada vez mais eles estão misturados, principalmente por conta desses shows de realidade, né? Que até as crianças assistem na TV. Então, parece que tanto faz você fazer algo de privado no público e vice-versa, né? Mas para a criança aprender a se defender, inclusive, a escola precisa aprender a respeitar esse espaço. E, em geral, as escolas não respeitam, e você sabe disso, né? sim, Então, se um aluno não consegue aproveitar todo o potencial de aprendizagem que certamente ele tem, as escolas costumam chamar os pais e começam a perguntar: está acontecendo algum problema em casa? Ou seja, a invadir a privacidade dos pais, né? E é claro que todo dia a gente vive um problema em família. claro. Não há um dia que a gente não vive. E quando a gente lançava essa pergunta às escolas, né, para os pais, está acontecendo algum problema em casa, era mais para justificar a ausência da sua atitude em relação ao seu aluno e buscar razões familiares para isso. Hoje, muitos pais, quando se separam, a primeira coisa que eles querem fazer é dizer e contar para a escola, né? Sim, sim, E aos pais que recorrem a mim, eu digo: não contem, não contem. Porque isso é um terror para a criança. sim, Porque os professores olham diferente para ela. Tudo que acontecer de diferente, a responsabilidade vai ser colocada na separação dos pais. E não é mais assim, né? Então, eu sempre oriento os pais com quem eu converso a protegerem a sua privacidade da escola. Porque metade não está protegida, porque criança não guarda segredo, né? não, Então, a gente não, ouve a criança falar muita coisa que a gente tem que ouvir e guardar, né? sim, Porque ela conta coisas da família, porque ela não tem maturidade ainda para guardar segredo. sim, Então, eu acho muito importante ainda a gente discutir isso, nem que seja para a gente poder ensinar aos alunos duas coisas importantes, né? Primeiro, que o comportamento em público é um e na vida privada é outro. outro, Né? Ele pode comer na casa dele do jeito que ele quiser, que a família tolera ou até respeita. A escola não. A escola é um espaço público, assim como é um restaurante, né? sim. Então é preciso uma certa ambientação pública, que significa o respeito ao meu espaço e ao dos outros que convivem comigo naquele momento. Né? Isso, isso. E isso de entender e ter clareza da importância de ensinar as crianças a usarem o espaço público com responsabilidade é muito importante, porque a gente sabe, claro, a gente está no período de pandemia, então é claro que a gente está num momento atípico que, inclusive, a escola acontece nas casas das pessoas. Então, o público-privado ele fica ainda mais misturado. Mas, tirando esse contexto específico da pandemia, cada vez as crianças frequentam menos espaços públicos, né? Então, a escola passa a ser o grande espaço público frequentado pela criança. Então, aumenta ainda mais a responsabilidade da escola e inseri-la num espaço onde ela pode ter relações saudáveis, respeitosas, Isso. com adultos
que olhem para ela com verdade, com respeito. Então, foram peças de quebra-cabeça que foram se encaixando, né, Roseli? Uhum. Nossa, eu tenho muito orgulho, né, do que vocês fizeram até hoje, porque vocês conseguiram, assim, incorporar algumas questões que eu levantei e trouxeram outras, né, que eu nem estava mais presente. E o ensino no Rainha fica cada vez mais sólido, né? É um projeto, assim, que ainda vai ser muito conhecido. No Brasil, as coisas demoram, né? Eu acho que muita gente desistiu do Rainha porque não conseguia olhar um pouquinho para frente. Mas esse pouquinho para frente já é hoje, para o Rainha, já é a realidade hoje, né? Eu dou um valor à educação que vocês praticam aí, que é uma coisa... Eu tenho orgulho e realmente, assim, eu aplaudo, né? O que vocês conseguem fazer. Ô, Roseli, pelo amor de Deus, estamos no meio da live, ainda não vou aguentar isso. Eu vou voltar num assunto que você falou lá no começo e que eu queria muito trazer para destacar, porque eu acho que ele é muito importante, que foi a questão do silêncio, né? Você, para quem teve a oportunidade de trabalhar de perto com você, você é uma pessoa que, como ninguém, coloca o dedo na ferida. Você cutuca, né? Então, ter assessoria com a Roseli, gente, está muito disponível para ouvir verdades, mas também para receber um nível de ajuda e de substância para lidar com essas realidades que são realmente muito transformadoras. E uma dessas foi a questão do silêncio, porque eu acho que há uma leitura bastante equivocada de que criança feliz faz barulho, grita, corre, esperneia. E aí, daí, eu derivo dois assuntos que eu queria conversar com você. Um foi que isso acabou virando uma meta nossa. Então, eu lembro que naquele ano, que foi ali no meio de 2007, você falou, olha, eu proponho uma meta para vocês. E se a gente tiver como meta de toda a equipe diminuir o ruído na escola até o fim do ano? Só que para isso, é importante dizer, gente, que o Rainha não é uma escola que trabalha assim, baixando decreto. Não é que a gente manda lá um comunicado, põe na sala dos professores e fala, pessoal, é o seguinte, a partir de hoje, todo mundo vai falar baixo, ou as crianças não podem gritar. Não é assim que funciona o Rainha. O Rainha funciona a partir da discussão coletiva desse tipo de assunto. Então, aí a gente começou uma grande discussão com os professores por que era importante diminuir o ruído na escola. Então, eu queria voltar um pouco nesse assunto para poder contar como hoje funcionam as questões das metas. Uhum. Não sei se o pessoal sabe, mas já foram feitos vários estudos de medição de decibéis na escola, dentro da escola e até fora da escola, e acima do que a gente deveria suportar, né? E criança pode gritar quando ela tiver um bom motivo para isso. Criança pode correr se ela estiver correndo num lugar que não vai colocar outras crianças em risco. E se ela estiver correndo por um bom motivo, uma brincadeira, por exemplo, né? Mas o que a gente via, e a gente vê ainda hoje em muitas escolas, é que as crianças ficam tão reprimidas em sala de aula, tão assim passivas, que a hora que elas saem para o pátio, elas correm de um lado para outro sem fazer nada. E elas gritam sem fazer nada, né? Sim. Então, a meta de baixar o ruído era para tornar a escola um espaço agradável para os alunos, inclusive, e principalmente, né? E eu vou contar, eu não sei se você se lembra, que um dia, depois que já estava estabilizado esse recreio, né? Eu levei uma professora de fora para o Rainha para ver esse recreio, né? Ela ficou, assim, muito espantada. E ela queria saber de mim que técnicas que se usava para fazer isso. Porque o que ela viu, né? Ela viu crianças sentadas, conversando, tomando seu lanche. Depois a gente saiu para passear, né? E aí ela viu que tinha outro lugar onde as crianças brincavam e corriam. Sim, claro. Né? Ou seja,
trata-se de organizar o espaço público para que eles possam fazer tudo de um jeito melhor. Só isso, né? E quando a gente fala em que a escola faz muito barulho, em geral, muita gente de dentro da escola fica bravo, né? Porque eles não veem outra maneira de baixar ruído a não ser por esses decretos. Isso. Fica quieto, gente, fica quieto. E não se trata disso. Isso. Mas se trata de a gente ensinar os alunos, e a nós mesmos, né? Dentro do processo, a conversar de um jeito, com uma tonalidade mais empática e mais baixa. Porque essa gritaria... Hoje eu acho que vocês não ouvem gritaria dentro da sala de aula. Mas isso não significa que os alunos estão de boca fechada. Não. Ao contrário, eles aprenderam a conversar, né? Isso. E por isso que eu quis trazer esse assunto, porque fala assim desses encadeamentos de uma discussão que tinha a ver com a outra. Então, a importância de discutir espaço público, de como se comportar no espaço público, a gente chegou na questão do ruído. E aí, quando a gente terminou o ano, bom, e aí um outro desdobramento foi: o que a gente percebeu? Isso que a Roseli trouxe. Então, muitas vezes, a gente até chamava de um jeito muito pejorativo, que aparecia o estouro da boiada, né? Nossa senhora, sai todo mundo correndo. Bom, o que a gente começou a perceber? Que também o recreio precisava de mais opções. Também o recreio, nessa lógica de que pode tudo, é o momento de desopilar, não era bacana. Então, o que a gente começou a discutir com os alunos? O que eles poderiam fazer no recreio? Então, hoje, como é que funciona? Hoje, a gente tem 4 quadras, né, na escola, uma coberta, 2 descobertas e o ginásio. E aí, os alunos participam da discussão e da decisão dos jogos que acontecem nas quadras. Gente, claro que eles podem correr, brincar, gritar. Aliás, a nossa escola é uma escola muito brincante. Mas é lá, né? Na rampa, não dá para correr, até porque é perigoso. Então, foi isso que a gente foi discutindo com os professores e discutindo com os alunos o espaço correto para cada coisa. Então, hoje, quem anda no recreio, quando a gente tem aula presencial, porque agora não é assim, agora cada cluster fica separado, a gente tem ali um grupo fazendo costura de feltro, a gente tem ali um outro grupo fazendo pulseira de miçanga, a gente tem outro grupo fazendo dobradura, e os grupos que estão na quadra, no bosque geralmente fica peão, bolinha de gude, corda, enfim. Então, uma discussão que começou a partir do ruído que atrapalhou uma reunião foi se desdobrando, quase como aquele brinquedo escada de Jacó, e muitas outras coisas. E aí eu falei dos alunos participando das discussões. Tem um assunto que eu não posso deixar de trazer, que são as assembleias. Né, Roseli? Eu queria que você contasse um pouco. Depois eu vou contar, porque a Roseli... Bom, conta você primeiro, vai. Conta você das assembleias. Não vou ficar aqui eu contando. Mas eu quero lembrar ainda do recreio, antes de entrar nas assembleias, né? Que foi fundamental vocês descobrirem que o recreio não era recreio para a escola. Sim. Ou seja, é um momento fundamental, educativo, o recreio. E aí nós fizemos uma série de arranjos para os professores tirarem, sim, o seu intervalo, né? E isso não iria atrapalhar. Eles se alternam, não sei se é assim hoje ainda. Do mesmo jeito. E eu me lembro quando chegava um professor novo que ele falava, mas a gente não vai ter intervalo, né? Que aos poucos a gente percebe como é importante a presença dos professores no recreio. Sim. Que as crianças aprendem muito lá. Aprendem muito, às vezes, com uma intervenção sua. Às vezes, só de um professor passar. Eu me lembro muito de um momento, né, que nós estávamos andando pelo recreio. Já estava meio caminho andado, mas ainda surgem problemas, né? E aí você viu um aluno subindo um botão. E aí você imediatamente, colega, aí não pode, né? Eu adorei ouvir você chamar ele de colega, né? Porque era um aluno que você não conhecia pelo nome ainda, mas é um colega. Na escola todos somos colegas, né? Sim. E nós continuamos a caminhar e de longe eu vi que alguns alunos estavam prestes a fazer algo que não deveriam. E não deveriam porque...
a escola não era o lugar para isso, né? E quando eles viram a gente, eles desbaratinaram. Imediatamente eles pararam. Eu acho que foi nesse momento, inclusive, que a gente assistiu aquele filme O Senhor das Moscas, não foi? Acho que foi. Para Acho que foi. discutir a Nossa. importância da presença do adulto na vida da criança, né? Foi mesmo, nossa senhora. Isso é uma outra coisa, antes eu vou entrar nas assembleias, mas isso foi uma das coisas que a gente fez muito, né, Roseli? Que a gente também ainda faz, não tanto como fazíamos com você, isso eu vou confessar, que é encontrar filmes e discutir com os professores a partir dos filmes que a gente assiste. Uma coisa que a gente aprendeu com a Roseli é assistir os filmes junto com os professores. Não é falar assim, ah, não, assiste em casa e depois a gente discute. É assistir todo mundo junto. A gente assistiu muitos filmes e tivemos discussões maravilhosas. A gente ainda continua usando filme na formação com os professores, mas menos do que fazíamos com você, porque era quase mensal, né? Era É, quase mensal que a gente fazia isso. Eu é. não consigo acompanhar os comentários aqui, mas agora eu bati o olho e a Andréia, professora do primeiro, falou: não deixa de falar do risoto. Podemos falar do risoto depois da Assembleia, então. É. Se tem uma coisa que eu acho assim, que não é eficaz e não é, sabe, formação de professores em que sempre tem um formador dando aula, dando palestra, dando aula, né? E eu acho que a formação, tanto quanto as aulas para os alunos, precisa ter participação ativa dos professores, né? E a história do risoto foi isso. Eu acho que a gente estava com alguma questão na educação infantil, porque foi lá na educação infantil, Foi com a educação infantil. que eu acho que era questão de transformar coisas isoladas em um grupo, né? E aí, então, nós fizemos um risoto juntos na nossa cozinha, lá da escola, né? Que, aliás, chamava Cozinha da Transformação. Que É, é exatamente isso, né? A transformação de um agrupamento de alunos ou de professores em um grupo, né? Quando pega um risoto, eu acho que nós fizemos um risoto que eu chamo de primavera, que é com legumes, né? Eu acho. foi esse. Então, assim, a gente olha nos ingredientes, é arroz, é caldo, é cenoura, é vagem, mas aquilo depois que vira o risoto é uma coisa deliciosa, né? Então é assim que eu acho que a melhor maneira da gente fazer formação de professores. E eu quero falar da Assembleia, né? Se tem uma coisa que me implica muito, é a ausência da voz do aluno na escola. Tem excesso de voz de adulto para algumas coisas e carência de voz dos alunos, né? E foi aí que eu propus para vocês para a gente começar a estabelecer assembleias de classe. E qual era a finalidade? A finalidade é que eles discutam, reflitam, analisem os problemas que eles vivenciam no relacionamento entre eles e a escola, e que eles também, né, apontem soluções na visão deles. E eu acho que isso demora um pouco para eles entenderem que mudou a gramática escolar, né? Porque, em geral, o aluno sabe que ele deve dizer para a escola aquilo que a escola espera ouvir, né? Sim. E, aos poucos, eles foram entendendo que nós queríamos a voz original deles, né? Eu Foi. me lembro muito de uma assembleia em especial, que foi fora de hora, essa não foi na hora, foi numa classe de 4º ou 5º ano, e eles tinham uma aula de artes, eles tiveram que Ah, levar um sabonete para fazer uma escultura, uma coisa assim, né? E sumiu um sabonete de um aluno. Então eu falo, gente, escola não é polícia, a gente não tem que ir atrás de quem fez isso. Não é essa a questão. A escola é para ensinar atitude ética, justa, e para ver agora como é que nós vamos resolver essa situação, né? Então nós chegamos na sala, tinha a Maria Cláudia, eu, tinha uma professora e outra orientadora, né? a Simone, é. A Simone, isso. Estávamos lá, a Simone deve estar por aí, eu quero dar uma louca, estou com saudade, Simone. E aí nós
nós começamos a propor que eles dissessem, né, como é que a gente ia resolver o problema. Mas de imediato a reação deles foi tentar justificar. Foi. Ah, né? Será que não foi fulano? E nós, olha, nós não queremos saber quem foi. Aí um aluno virou e falou assim: acho que na hora do recreio o sabonete caiu, a gente pisou em cima e ele sumiu. Foi. O Renan. Foi. É. E eu olhei para o lado e as orientadoras ficaram quietas, a professora ficou quieta. Eu falei, bom, vou ter que ser eu, né? Eu olhei para ele e falei assim: você acha mesmo que vocês seriam capazes de pisar num sabonete que tem essa grossura e não percebeu o que vocês estavam fazendo? Aí ele desbaratinou e pronto, né? E é interessante a gente perceber essa tentativa de eles, primeiramente, eles radicalizam nas soluções que apresentam, depois eles amenizam um pouco o radicalismo, mas ainda ficam na mesma prática que a escola costuma ter. E acho que hoje vocês já têm algumas opções de soluções originais, né? Diferentes. Sim. Quando você começou a contar, eu achei que você ia contar uma outra que eu também gosto muito, que foi. Porque, gente, eu vou contar como é que foi na época da implementação. Isso a gente está falando lá em 2007, 2008. Então, faz muito tempo isso. Primeiro, a Roseli, ela fazia as assembleias e eu, Simone e as professoras, nós assistíamos às assembleias para aprender. Roseli tinha acabado de voltar da Escola da Ponte, estava trabalhando muito com José Pacheco, estava super... tinha bebido na fonte, a gente estava bebendo ali direto da fonte com a Roseli. Bom, então a gente passou por meses ali a Roseli fazendo as assembleias e depois eu e a Simone começamos a nós fazermos a assembleia e a Roseli assistia a nossa assembleia. Então, isso aí precisa de muita autoestima para a Roseli assistir a sua assembleia. E depois a gente fez o próximo passo que foi. Aí as professoras passaram a fazer a assembleia e as orientadoras, né, no caso na época éramos eu e a Simone, assistíamos. E hoje professores e orientadores fazem juntos a assembleia, porque a gente já passou por esse processo há bastante tempo de implementação. Mas aí, nessa época que a gente estava eu fazendo e a Roseli assistindo, a gente entrou numa turma de 4º ano e tinha tido um furto. E a gente já tinha vivido essa situação do sabonete lá no 5º ano, então a gente já tinha discutido entre nós a diferença de furto, roubo, papel da escola, público e privado, enfim, todas as pecinhas se encaixando. E aí a Roseli perguntou assim, a Roseli disse assim para a turma: eu tô sabendo que sumiu uma carga de lapiseira colorida de uma aluna aqui dessa sala. Alguém quer dizer alguma coisa? Não. Aí ela falou: vou fazer uma outra pergunta então. Alguém aqui, em algum momento, não conseguiu controlar a vontade de pegar uma coisa que não era sua e pegou? Eram 24 alunos. 24 levantaram a mão. E eu fiquei completamente constrangida. Falei, meu Deus, o que que eu falo agora, né? Aí virou um aluno que eu nunca esqueci, o Pedro, falou assim: inclusive eu tô aqui com um card que é dele, eu vou devolver. E Lembrei, aí, lembrou disso? E lembrei. aí, a gente conversando ali, a Roseli teve a ideia, conversando ali na Assembleia, né? Conversando entre a gente, não, discutindo na Assembleia, a Roseli teve a ideia de falar: olha, do mesmo jeito que alguém dessa sala pegou sem ninguém ver, eu tenho certeza que essa pessoa vai conseguir devolver sem ninguém ver. Então, vamos combinar um lugar? O lugar é tal. Essa pessoa, quando achar que é o momento, vai devolver. E a carga foi devolvida. Então, uma outra coisa que a gente começou a discutir com você e que hoje é muito forte na escola é essa ideia de não moralizar as ações, né, Roseli? Acho que é um outro assunto bom da gente falar, porque foi uma discussão que começou a partir dessas duas situações de furto que foram muito próximas. Gente, furto acontece em escola e a gente está falando isso, de uma barra de sabonete que era para ser usada na aula de arte para fazer uma escultura e de carga de lapiseira, né? Uhum. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa questão de não moralizar
as ações dos alunos, que também foi uma discussão muito importante para a gente e que a gente carrega com esse aprendizado. É importante. Uma coisa que a gente esquece com muita facilidade é que eles estão na escola para aprender como se exerce a cidadania. Então, a gente não pode exigir de crianças, e mesmo de adolescentes, que eles já façam isso plenamente. Eles estão crianças, a gente estava no Fundamental 1, né? Nesse período, as crianças ainda têm muito impulso, né? E muitas vezes eles têm um impulso, depois eles não sabem como resolver isso. Eles se arrependem do que fizeram, mas já fizeram. E aí não sabem reverter, né? Eu me lembro muito que a gente deu oportunidade para eles reverterem a situação, né? E sem a gente agir como vamos procurar quem foi, penalizar essa pessoa. Não, né? Penalizar não ensina. É isso que a gente discutiu, acho que todos os anos que eu estive aí, né? Porque tem o ranço escolar de castigar, né? De punir, de suspender o aluno. Gente, lugar de aluno é na escola, suspender. Ele não vai aprender nesses dias que ele estiver suspenso. Não vai aprender nada, né? E não moralizar é em coisas muito mais simples do que o furto. Eu vou pegar outro exemplo, né? Porque o furto sempre traz aí uma questão moral. Então, tem lá o dia de entregar um trabalho e 2 alunos não entregam. Um não entrega porque a mãe ficou doente e a mãe não pôde acompanhá-lo e tudo mais. E o outro não entrega porque esqueceu. E a escola costumava também tomar atitudes diferentes para esses 2 alunos. Sim. Né? Ou seja, para aquele aluno cuja mãe ficou doente, a atitude era uma, e para esse que esqueceu, a atitude era outra. E eu sempre dizia, gente, a data era aquela, não entregou, não importa para nós qual o motivo. Para a gente ter justiça na escola, se ele não entregou, ele vai ter que arcar com a consequência e vai ter que ter a chance também, né? De refazer aquilo que ele não fez. Não é só arcar com as consequências. Então, não moralizar é isso, né? Não achar que uma razão é melhor que outra. Sim. Né? Sim. Eu dizia muito para os professores em outra escola, que trabalhava já com o ensino médio, e eu dizia, gente, o aluno que ficou doente e faltou é igual o aluno que ficou com a namorada até de madrugada e faltou porque perdeu hora. É a mesma coisa, né? Os 2 tinham motivos importantes para não vir para a escola. Sim. Motivos diferentes, mas importantes. E é muito difícil, né, a escola aprender a não moralizar, porque a gente tem esse ranço na escola, na maioria das escolas, né? Então, um aluno, por exemplo, falta... não vou pegar nem aluno, vou pegar pai e mãe, né? A escola marca uma reunião, o pai e a mãe não vai, marca uma segunda, eles não comparecem. Aí a escola se dá o direito de começar a falar que são pais ausentes, né? Não pode, gente. Isso é moralizar. São pais ausentes das reuniões que a escola marcou, só isso. Só isso. Né? E ponto final. A gente não pode dizer que ele é ausente da vida do filho. A gente não pode dizer que ele sempre vai estar ausente das reuniões. Não, a gente não tem que ter essa mania, né, de generalizar tudo e rotular tudo e, portanto, moralizar tudo. Sim, a gente faz muito isso, inclusive, com os próprios funcionários. Então, a gente também recebe muitas vezes funcionários falando: não, mas eu tenho um motivo muito especial para faltar, porque minha filha vai morar 1 ano fora, eu quero levar no aeroporto. Quem sou eu para deliberar se isso é mais importante do que o motivo de uma outra pessoa? Então, o que a gente discute muito com os funcionários e com as famílias é arcar com a própria falta. Olha, você vai decidir, a vida é sua, né? Como é que a gente vai
nós dizemos, olha, você sim, você pode. Não, você não. A sua falta eu não vou descontar, a sua eu vou descontar. Então, todos somos adultos, profissionais, você vai escolher quando você vai arcar com a sua falta e quando você não vai arcar com a sua falta. E foi também nessa época que a gente começou a fazer uma cruzada com os pais, que agora já é muito, muito incorporado na nossa cultura, que é de evitar ao máximo tirar os filhos mais cedo da escola. A gente tinha uma situação que acontecia assim, em todos os ciclos, que era sexta-feira, véspera de feriado, ou acontecia, sabe o que acontecia muito quando tinha o show do Circo du Soleil, que era ali no Villa-Lobos, perto do Rainha, ou quando o São Paulo estava na Libertadores. O que acontecia? A gente começava a receber assim, um monte de gente na recepção para os filhos irem embora mais cedo. E a gente começou a falar para os pais, gente, é muito importante que isso não aconteça. Porque o que a gente está dizendo para essas crianças? Quando a gente fala, olha, eu vou te tirar mais cedo porque você vai para o jogo hoje. Então, se o jogo é tão importante, naquele dia ele não precisa vir à escola. Naquele dia é uma escolha da família. E a gente não vai aqui ficar julgando se essa escolha é válida ou não é válida. É a escolha de vocês e tá tudo bem pra gente. Mas foi interessante esse momento. Você lembra disso? Lembro sim. E você falou de funcionários. Eu lembrei de um momento importante que começou numa assembleia, né? Depois a gente incorporou isso, que era os alunos falavam dos funcionários pelo trabalho que eles faziam e não pelo nome deles, né? Sim. Então a gente começou a mostrar a importância de conhecer aquela senhora que muitas vezes tinha que resolver um problema de bagunça que eles tinham feito no banheiro, né? Sim. E ela tinha um nome, e a gente levou todos os funcionários para conversar com os alunos, né? Tinha um nome, tinha um trabalho dentro da escola, qual era o trabalho, qual parte que eles faziam que não precisaria fazer se cada criança, cada aluno tivesse responsabilidade também com esse espaço público, né? Então, realmente, isso que foi bonito no nosso trabalho e que eu acho que vocês levam até hoje. Uma pequena questão vai ganhando amplitude, né? A gente vai aumentando essa questão para discutir várias facetas possíveis. Sim, exatamente. E você está contando agora, eu estou lembrando que isso foi uma transformação assim enorme na escola como um todo. Então, hoje a relação dos funcionários todos com os alunos é de muita proximidade. A gente tem funcionário que os alunos chamam de professor de horta. Para você ter uma ideia, Roseli, isso aí você não sabe. Na pandemia, nós tivemos funcionários, Damião, Jorge, Zé Mauro, dando aula remota para os alunos. Porque eles são tão presentes hoje na vida dos alunos que não dá mais para pensar a escola sem a participação muito ativa de todos os funcionários com os alunos. Então, Yolanda foi em roda de assembleia de 8º ano esse ano. Então, a Yolanda é nossa enfermeira. Desculpa, gente, esqueci de falar isso. Então, Yolanda, que é enfermeira, foi fazer uma discussão nas assembleias de 8º ano. Jorge, Zé Mauro, Damião, que são funcionários da manutenção, foram discutir uma invenção, inclusive, que eles tiveram durante a pandemia. Eles construíram um elevadorzinho que desce, coloca fruta para os pássaros e sobe. E aí os alunos estavam super curiosos para saber sobre isso. Eles foram lá contar isso para as crianças. Então, essa foi mais uma dessas coisas que a gente incorporou muito na escola como um todo, que todos são educadores. Né? Se estamos na escola, isso foi outra coisa que a gente aprendeu muito com Dona Roseli Saião, que é muito comum, gente, em escola, a gente ouvir a seguinte frase: esse é meu aluno. Fulano é aluno da fulana. Como quem diz, é problema da fulana. E aí, uma coisa que a gente começou, esse é outro mantra também, junto com a educação se faz nos detalhes, todos somos educadores e todos os alunos são nossa responsabilidade. Não importa se eu sou professora, se eu sou daquele ciclo, se eu não sou. E isso é uma cultura muito presente em todos os ciclos do Rainha. Uhum.
Isso é importante, porque na escola costuma ser exatamente assim, né? Tal aluno fez tal coisa, não tem nada a ver com isso, é aluno de tal professor, né? Isso que essa é a maneira que a escola tem de resolver as questões para não formar equipe, Isso. né? E falar em formar equipe, eu preciso comentar o que você disse de que é muito difícil trabalhar comigo, né? Gente, o meu trabalho não é olhar para aquilo que está certo e está funcionando. Não precisa de mim para isso, né? Meu trabalho é melhorar aquilo que pode ser melhorado. Então, eu tenho que colocar o dedo nas feridas. Com tranquilidade, eu sempre falo baixo, mas as palavras são fortes. E eu sempre me lembro, né? Isso é um mantra para mim. Crescer dói. E os professores que mais eu via potencial de ser um professor excelente, mais eu apontava mesmo. Porque o potencial dele dava para isso, né? Então, durante muito tempo, eu tive que ouvir uma atitude que eu considero infantilizada do docente, né? Você não faz um elogio, você não faz isso, não. Você não viu que eu fiz tal coisa? Eu vi, mas isso não precisa ser dito, né? O que a gente precisa é melhorar dia após dia. E é para isso que eu estou aqui, né? Para ver o que a gente pode melhorar. Mas eu sei que é difícil, porque eu passei por isso, né? No lugar de vocês também. Foi nessa época que a gente assistiu Nanny McPhee, né? Voltando lá Isso. a falar dos filmes. Foi Uhum. nessa época que a gente assistiu a Nanny McPhee, que foi tão marcante. Roseli, a gente está terminando, mas tem um assunto ainda que eu queria muito que a gente conversasse, que foi um outro tema que no começo foi muito polêmico também entre os professores e que hoje é uma marca muito forte do trabalho de todos os ciclos, que é a questão do rigor. Eu lembro de ouvir especialmente uma professora falando: nossa, eu abomino essa palavra. E foi uma discussão que a gente trouxe muito forte e queria que você falasse um pouco sobre isso. A escola já foi chamada, né? Acho que quando eu fui aluna da escola, era chamado o Templo do Conhecimento. Só na escola que havia conhecimento e era verdade, né? Só se aprendia a ler e escrever na escola, fazer conta na escola, raiz quadrada na escola. Mas à medida que a sociedade, o mundo foi mudando, ferramentas surgiram, como a internet, por exemplo, né? Em que é possível aprender a ler e escrever na internet, aprender a resolver raiz quadrada pela internet. A escola foi deixando de ser o templo do conhecimento, mas isso significou ela fazer pouco do conhecimento. Cada vez mais a escola prescindia do conhecimento. Então, às vezes, eu perguntava para os professores, né? Mas por que você fez tal coisa? Eu achei que ia ser legal. Essa é uma coisa que eu questiono na escola. Ninguém pode achar nada. Não existe a teoria do achismo, né? Nós temos que ter metodologia fundamentando as nossas ações. Elas podem ser experimentais, porque uma metodologia permite muitas atitudes diferentes, né? Mas eu tenho que ter rigor com essa metodologia. Então, o rigor é com o conhecimento. Seja o conhecimento que será compartilhado com os alunos, e seja o conhecimento que é dos docentes, dos educadores, para sustentar as nossas ações. Então, uma briga muito grande, né? Foi que eu não admitia que os professores respondiam, eu acho que... Aí outra palavra, né? Duas palavras que eu dizia que não admitia. Eu acho e eu acredito. Né? Não tem que acreditar no conhecimento. A gente tem que conhecer o conhecimento, né? Acreditar é uma coisa para a religião e não para o conhecimento. Você sabe que eu tô lembrando que tinha uma discussão muito grande de ser confundido rigor com uma coisa rígida, sem possibilidade de autoria. E, na verdade, o projeto do Rainha é exatamente o oposto. Ele é extremamente autoral. E é exatamente porque ele é extremamente autoral que a gente tem que ser rigoroso com o conhecimento, Isso, para não ser o achismo, né? Para isso. não cair no achismo.
Isso mesmo. Uma das coisas que eu tenho muito orgulho, né, é de perceber que quando eu saí daí, o conhecimento já tinha outro valor para o Rainha, né? Então, às vezes, me traziam problemas e já me traziam assim. Eu fui pesquisar e eu vi tal autor disse tal isso, tal autor disse aquilo. Então, assim, vai sendo incorporado e criou-se essa cultura no Rainha, né? Eu falava disso quando a gente começava um ano e tinha professores novos. Não vamos ter receio. Por quê? Porque isto já é uma cultura. Quem chega nessa cultura vai ter que fazer sua adesão a essa cultura, né? Sim, sim, exatamente. Roseli, a gente está terminando. Então, eu ainda tinha alguns assuntos aqui que eu queria falar com você, mas não sei se você queria trazer algum outro assunto, ou queria falar alguma outra coisa, eu posso seguir aqui com tudo que eu tinha. Pode seguir. Eu quero só uns 2 minutos no final, só isso. Tá, tá bom. Então tem um outro assunto que é bem casado com essa questão de público-privado, rigor, que era autonomia e independência. E outro Uhum. bloco, firmeza e dureza. Foram É, desses blocos que a gente, desses guarda-chuvas que a gente foi abrindo a partir da discussão do público e privado e que hoje também são muito fortes no nosso trabalho pedagógico. Eu queria muito que você falasse sobre, se você conseguisse falar sobre esses dois. Então, autonomia e uhum, independência uhum. e dureza e firmeza. É. O que nós trabalhamos, eu me lembro bem, é que havia uma confusão, né, de autonomia e independência. Era usado como sinônimos essas duas Isso. palavras. Então, eu acho que a gente começou a trabalhar com o conceito de interdependência. Ou seja, ninguém é independente. E eu lembro bem até do que eu fiz na reunião com os professores, né? A gente estava num grande círculo, eu estava sentada, né, do mesmo jeito que todos os professores, e eu me levantei e comecei a falar andando. E aí o grupo todo teve que virar, né? Falei, isso é interdependência. Na escola somos assim. Quando um aluno do quinto ano faz algo, o aluno do primeiro ano já está sabendo e está muito curioso para saber como é que a escola vai resolver essa questão, né? E a autonomia, não existe autonomia absoluta. Sim. Né? Alguém, né, falou que essa conversa podia ter mais tempo. Nós não temos autonomia para isso, né? Tem um limite de 1 hora, que é do próprio Instagram. A autonomia absoluta não tem, mas a gente precisa aprender a ensinar para os alunos e para a gente mesmo, né? Autonomia possível, considerando a interdependência. Sim, Então, se eu estou, e isso a gente viu bem na hora do recreio, né? sim, sim. Se tem um aluno com vontade de correr, ele não pode correr no local onde os alunos estão sentados tomando lanche. Ele não tem autonomia para isso, porque ele tem a relação de interdependência, e é por isso que é importante a escola dizer para ele: a brincadeira de correr é lá naquele local que você não vai atrapalhar ninguém, e ninguém vai atrapalhar você. Né? Sim, Nós discutimos bastante isso. O rigor e a rigidez também eram tratados quase como sinônimos, sim, e o sim. outro que você trouxe, me lembrou, é a firmeza. Firmeza e dureza. Né? A impressão que me dá é que os professores tinham medo de ser firmes, porque parecia duro, né, com os alunos. E não se trata disso, são coisas totalmente diferentes. A gente tem que ter a firmeza necessária que um educador deve ter, porque senão a gente não consegue caminhar com os alunos, né? Mas a gente não precisa ter dureza nenhuma. Aliás, a gente introduziu uma palavra no Rainha, amorosidade, né? A amorosidade não precisa ser chamada de tio, de tia. Abomino isso, no Rainha não existe isso, né? Não. Todo mundo tem nome e sobrenome, ali não é família, por isso que não existe tio e tia. Entra na discussão do público e Público privado privado. também, né? E é importante que a gente lembre que ser firme, amorosamente, a gente consegue coisas muito melhores, Sim. não é? Tinha uma discussão linda que a gente ficou conversando muito, que era o rigor. Nossa, eu li um comentário aqui de uma aluna.
Achei tão bonitinho, me desconcentrei. Por isso que eu não posso ler comentário. A firmeza, ela tinha uma relação com o contorno necessário que o adulto traz. E a dureza, ela se relacionava com a agressividade. Por isso que a gente podia ter que ter muita clareza do papel dos dois para a gente poder saber e escolher. Eu quero ser firme ou eu quero ser duro. O papel do professor não é ser duro, não é ser agressivo, mas firme é essencial. E aí eu vou fechar, porque a gente está acabando com uma frase que também virou um mantra nosso e do nosso contrato pedagógico até hoje, todo começo de ano. Ó, outra coisa com a Roseli, outra coisa que a gente fez com a Roseli. Desde lá, desde 2007, todo ano a gente faz um contrato pedagógico no início do ano com os professores. E aí tinha um que era muito interessante, que era do início do livro Valor de Educar, do Fernando Savater. Senhores, ou eles ou eu. Esse também, esse é um mantra nosso também, Roseli. Exato, né? Porque se forem eles não vão aprender. Pois é. Eu quero só dizer para quem está nos ouvindo aqui, eu percebi que há muitos pais do Rainha, né? Mas percebi também que há gente que não é do Rainha. Gente, vale a pena conhecer esse projeto. E nem digo no sentido de chamar aluno, não se trata disso, mas de saber o que é possível fazer numa escola. Né? Para isso, basta ter assim, uma equipe que, com todo o sofrimento, consiga se construir como equipe. É duro, é sofrido fazer uma equipe, né? E que tenha o compromisso com a educação. No Rainha eles têm. Eu acho que vale a pena ver tudo que é possível fazer numa escola. Ô, Jesus, eu queria dizer duas coisas. Queria dizer que Roseli termina a assessoria dela em 2013, essa de maneira sistemática, que ela ia várias vezes por semana, mas a gente não terminou esse fio, essa ligação. O ano passado mesmo ele esteve na escola, a gente já está conversando para o ano que vem, né, Roseli? Pensar alguma coisa bacana juntos, mas mais importante de tudo, tem um legado, né? Um legado construído com a equipe, construído com parcerias, construído com educadores muito, muito sérios, que é o que a gente tem na escola. E eu aqui, na verdade, represento todos eles. Represento todos os professores, todos os funcionários, todos os orientadores, porque a gente só faz tudo isso porque a gente faz tudo junto. A gente, às vezes as coisas até são um pouco morosas do Rainha, porque a gente discute com um, discute com o outro, discute com outro grupo, mas é porque assim elas ficam de verdade, elas ficam sólidas, elas se constituem como cultura. Isso. E isso a gente aprendeu com você. Tem ou não tem motivo para ter orgulho? Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo que veio, assistiu. Eu só tenho a agradecer a Roseli. Aliás, o colégio não tem como agradecer a generosidade que a Roseli sempre trabalhou com a gente. Lembro lá do pavão que eu contei. Será para me ouvir uma falando, será que ela não é muita areia para o nosso caminhãozinho? Gente, ela é areia demais. Ela é uma praia de areia. Ela é uma praia de conhecimento, de generosidade, de capacidade que a gente teve a oportunidade por ter por mais de 10 anos e de ter construído essa história juntas. Foi muito prazeroso para mim. E por isso que eu quero continuar a conversar do ano que vem. Isso, a gente vai. Tá. Então, muito obrigada a todo mundo que veio, de verdade. Eu até brinquei aqui em casa, falei, gente, esse ano, se a gente não acabasse o ano com uma live ou fazendo um pão, não seria 2020. A gente que gosta de cozinhar, faz live e faz pão e risoto, né, Roseli? Isso, é isso aí. Fazemos tudo Foi um isso. prazer falar com você, Maria Cláudia. Eu vi vários professores aqui que em alguns comentários, eu não consigo acompanhar o comentário, mas eu vi o nome, né? Um beijo para vocês, professores, que estavam aí quando eu estive. E um beijo também para os que não estavam aí, não me conheceram pessoalmente. Mas vocês têm o legado aí, né? Que cada professor, a diretora, os orientadores carregam. Obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos. Boa noite. Tchau, Boa gente. noite.